Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar do porquê não ter somente renda fixa na sua carteira de ativos. Então, não deixe de assistir o vídeo até o final. Queria já deixar um aviso aqui, é claro, como sempre, é importante a gente respeitar o perfil de risco de cada um, tá? O quanto que cada um gosta, mas aqui a ideia é mostrar o quanto que é importante não ter somente renda fixa. Já vou deixar o aviso que era um erro que eu mesmo cometi no início, né? Eu acho que no começo a gente fica com tanto medo, com tanto receio de tanta coisa, que acaba que a gente comete alguns erros. E hoje, por exemplo, como eu já entendo que a diversificação, né, obter diferentes títulos, que seja, por exemplo, até mesmo de renda fixa, é importante para diminuir também os riscos, né? E claro, igual eu coloquei, é muito importante também o fato de que hoje, atualmente, nós estamos falando de agosto de 2021, a renda fixa ela está num valor muito inferior ao que está a inflação, né? Então, ou seja, o que a gente perde no poder de compra, o tanto que os preços das coisas estão subindo, é maior do que o dinheiro, por exemplo, rendendo a uns juros, né? O que é os juros nada mais é do que o custo do dinheiro, quanto que você emprestando o dinheiro vai ser remunerado por esse recurso, e acaba sendo menor do que o que os preços das coisas estão subindo, né? Então, tem até um termo em inglês, né, que não existe outra alternativa senão correr um pouco mais de risco, né? Então, é interessante que a gente busque aí, então, equilibrar esse que a gente chama de juros negativo, né? Por quê? Porque os juros que em tese deveria remunerar acima da inflação, da nossa capacidade de compra, ele está menor, então ele está negativo. E aí, com isso, acaba que a superproteção, né? O fato de a gente ter aquele medo de deixar um pouquinho correndo de risco, faz com que a gente não performe bem e com isso, claro, perde o poder de compra. Eu fiz aquela brincadeira, por exemplo, com um ex-BBB, né, que ele tem lá os seus recursos e vai deixar tudo na renda fixa e, poxa, se ele tem caixa para queimar, se esse é o perfil de risco dele, ok, né, desde que ele esteja sabendo que está perdendo. E a ideia aqui é exatamente essa, mostrar para vocês que se fizer esse tipo de escolha, volto a dizer, respeito, mas vai incidir em perda de capital, né, no longo prazo, mesmo que os números estejam subindo, né? Às vezes você vê hoje um valor aportado em R$1.000 e vê ele amanhã em 1.100, por exemplo, não consegue às vezes entender que isso é perda de dinheiro, porque o que você compra hoje com R$1.000 você, né, é equivalente, mas amanhã talvez você não compre essa mesma coisa com 1.100. E talvez esteja 1.150, 1.200. Então é essa relação que eu quero trazer aqui e mostrar que se a gente não tiver uma oportunidade ou diversificar em outras formas, a gente acaba perdendo um pouco de recurso, né? E é igual eu falei, no começo eu também concentrava, né? E hoje em dia, vamos falar a verdade, grande parte da população ainda deixa muito concentrado, e infelizmente concentrado ainda na poupança, né, que rende só 70% da Selic, e se render 100% da Selic já está perdendo, 70% então muito mais. Então a gente tem que buscar este equilíbrio trabalhando com ativos com taxas maiores, né? Se a gente utilizar, por exemplo, o tesouro neste momento, que seria o tesouro pré-fixado, né, aquele tesouro mais, então ele já está remunerando, por exemplo, a 10% ao ano. Então, se você trabalha com uma faixa de equilíbrio, onde parte dos seus recursos
sendo remunerado hoje, por exemplo, a 4,25, que é a Selic pós, né, que seria Tesouro Selic, né, estou com a LFT na cabeça, mas que você consegue, por exemplo, equilibrar 4,25 com 10, entre que você chegue ali num valor próximo do que está ali a inflação calculada, que está em 8%, né? Então, fazendo um jogo de equilíbrio aí entre as exposições que tem disponíveis hoje no mercado. Eu tenho que falar também, chamar a atenção, porque uma Selic pré-fixada hoje a 10% e com uma tendência do Banco Central continuar aumentando os juros, pode acontecer de que na marcação a mercado o valor desse título possa vir a perder, né, valor. Por quê? Porque se eu tenho uma taxa hoje, por exemplo, só para vocês entenderem, de 10% e essa taxa sobe para 12%, indiretamente, hoje no mercado, né, vai ter no mercado algo que rende muito mais do que eu tenho, e indiretamente este título que eu comprei na época vai valer um pouquinho menos, tá? Essa que é a ideia da marcação a mercado, tá? Ficaria mais fácil se eu conseguisse mostrar um gráfico aqui, mas infelizmente no Instagram não é possível, tá? Mas às vezes a gente tem que trabalhar com o recurso que tem, né? E outra coisa que acontece muito, né, quando a gente começa, que a gente fica ali fixado em utilizar a renda fixa toda concentrada, é porque a gente tem aquele viés comportamental de aversão à perda, né? De qualquer oscilação para mim já é ruim, né? E é engraçado isso porque, exemplo, tá? Às vezes acontece do cara ganhar aí 10 algumas coisas, né? 10 moedinhas, por exemplo. E na hora que ele perde 2 moedinhas, ele sofre assim muito, né? As 10 ele fica feliz, mas as 2 que ele perdeu, ele fica triste, dobrado a quantidade que ele ficou feliz. Essa é uma teoria legal, a gente já fez um post mostrando isso, né? Que é a teoria de perspectiva, que é onde a gente sofre muito mais quando perde alguma coisa. E não diferente, a gente é ser humano, né? A gente tem os nossos viés, e o viés de aversão à perda, de não querer perder nem um tiquinho, acaba tomando conta da gente nesses períodos, aonde que, infelizmente, né, no mercado tem oscilação, cada dia muda, e acontece essas variações, né? Então é interessante isso daí. Então, que acontece também que é interessante para a gente finalizar, que se eu escolho, por exemplo, igual eu citei, um Selic, né, no começo de 4,25 e outra taxa de 10%, por exemplo, suponhamos que ambos, o Selic, por exemplo, tenha risco 10, aliás, ele tem risco 2, que ele é bem baixo, mas o Tesouro pré-fixado ele tem ali um risco 10, por exemplo. Então, se eu juntasse esses dois riscos, 2 e 10, e fizesse, por exemplo, 50% de cada um, assim, a lógica, né, a gente faria uma média, né, porque eu estou com 50% de cada um, e ali eu teria um risco médio também. Mas não é o que acontece de fato. O que acontece de fato é que o risco cai muito mais do que essa média proporcional ou média ponderada, né? Ela cai significativamente. Eu poderia ali, não fiz as contas, mas a gente poderia aproximar de um risco ali próximo de 4 e não do 6, que seria a média ali dos dois. Então é muito legal quando você consegue alocar essa diversificação dentro do seu portfólio. E de novo, eu lembro quando eu comecei, eu deixava muito mesmo concentrado ali ou num título de banco ou no título da corretora, né? Ou até mesmo na poupança, tudo concentrado no mesmo lugar, com a mesma taxa, com o mesmo rendimento. E aí, com o tempo, à medida que vai ganhando essa maturidade, que vai entendendo um pouquinho mais, começa a diversificar, a trabalhar melhor esses recursos, e com isso você só tem a ganhar com essa diversificação, utilizando portfólios diferentes e, claro, mirando aí sempre manter
o seu poder de compra no longo prazo, né? E olha que eu nem falei de trazer uma rentabilidade acima da inflação, não considerei um IGPM, que também é um indicador de inflação, que está muito maior do que o IPCA, né? Que é a inflação medida pelo governo, mas que não deixem de diversificar, porque como eu disse, foi uma experiência que eu tive antes e que é legal de compartilhar aqui com todos vocês, para que também não façam esse tipo de alocação e não percam aí, tá certo? Pessoal, se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar. Coloca aí no seu comentário, comente se ficou complexo também, tire suas dúvidas, vai ser bem legal a gente conversar também por aqui. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.